Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Mais da metade da população desaprova as políticas ambientais do governo de Jair Bolsonaro, aponta levantamento CNI-BOP. Banco Central aumenta a estimativa para PIB brasileiro em 2019. Projeção de crescimento do PIB da agropecuária também sobe. Deputados querem reunião com Paulo Guedes para definir formas de extinção do passivo do Fundo Rural. Guerra comercial. Presidente Donald Trump afirma que impasse com os chineses pode terminar mais cedo do que o esperado. Dados da Biov mostram que de janeiro a agosto, exportações brasileiras de soja para a China caem 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Na previsão do tempo, chuvas voltam ao sul do país na semana que vem, mas não deve atingir todo o estado do Paraná. Atenção! E tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Deputados da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar da Agropecuária pediram uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir uma forma de fazer a extinção da dívida do Fundo Rural. Depois de ouvir da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que existem alternativas para fazer a remissão, a bancada quer uma solução definitiva por parte do governo. Para falar mais sobre isso, nós vamos até Brasília conversar com o repórter Rafael Valendorf, porque a gente quer saber. Rafael, já tem data para acontecer esse encontro? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Kelly, boa tarde para você e a todos que acompanham o Mercado e Companhia. Os deputados pediram audiência para o dia 8 de outubro, daqui 2 semanas. Antes, eles querem se reunir ali com o setor para alinhar o discurso e fazer dessa uma reunião decisiva para esse tema. O pedido foi feito ontem por ofício, logo depois dessa audiência pública. Na audiência, o procurador-geral adjunto ali da PGFN, o Cristiano Lins de Moraes, afirmou que existem alternativas técnicas e jurídicas para fazer a remissão do passivo. Antes, a Receita Federal já havia também confirmado que existem algumas propostas, mais de uma inclusive, para conseguir fazer essa extinção da dívida. A decisão cabe realmente ao ministro Paulo Guedes, né? Não é mais uma decisão técnica, passaria a ser uma decisão política. Mas não é nada fácil, nada simples nem rápido, como lembrou ontem na audiência e vem sempre falando o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Isso porque, para conceder algum benefício fiscal, alguma renúncia fiscal, precisa ter previsão no orçamento. Não pode deixar um buraco, tem que apontar de onde vai vir a fonte de recursos para suprir aquilo que vai ser anistiado. Não é a palavra correta que se fala, o perdão, anistia, mas sim essa renúncia fiscal, essa extinção, a remissão da dívida. Essas alternativas, essas propostas de remissão ainda vão ser apresentadas pela equipe técnica ao ministro Paulo Guedes, antes ali dessa provável reunião da FPA e da Comissão de Agricultura com o ministro daqui 2 semanas. Ontem na audiência, os ânimos ficaram um pouco exaltados lá, viu? Até um debate ali mais incisivo entre deputados, tinha muito representante de entidades de produtores, eles cobraram uma solução definitiva para o caso, já que é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eles lembraram isso ontem lá. E até o deputado Nery Geller falou que a frente parlamentar, a bancada do agro, precisa mostrar sua força, ter mais articulação política. Conseguiu, inclusive, indicar uma ministra da Agricultura, mas não consegue fazer com que temas importantes andem efetivamente dentro do Congresso e também, né, no Executivo, como essa resolução aí, a solução para a extinção do passivo do Fundo Rural. Vamos ver aí o que falou o deputado Jerônimo Gergen sobre essa expectativa de reunião com o ministro e uma solução para o caso. Que as soluções, as possibilidades de soluções sejam definitivamente encaminhadas ao ministro Paulo Guedes, para que no dia 8 a gente possa ter uma reunião conclusiva com ele e para que ele possa então levar ao presidente da República a forma, porque segundo a Receita tem vários formatos de ser resolvido o assunto, mas que ele vai ter que escolher uma e, portanto, a decisão a partir dessa audiência ela não é mais técnica, ela é uma decisão política. Como o presidente Bolsonaro tem esse compromisso, eu creio que agora nós vamos entrar numa fase mais rápida para a solução. Pois é, Kelly, o valor dessa suposta dívida do Fundo Rural ainda é algo desconhecido, né? Algo incerto. Muitos falam em valores muito, muito altos, mas o que a gente tem até agora, que a gente pode falar para o nosso telespectador, é o seguinte:
Na Receita Federal são 11,2 bilhões de reais que já foram renegociados pelo Refis, pelo PRR, e na PGFN cerca de 1,3 bilhão de reais. E olha só, falando em arrecadação, ontem a gente trouxe aqui que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que não vai colocar a PEC que revoga a Lei Candir em votação caso o Senado aprove a proposta. Mas temos novidades sobre isso também, não é, Rafael? Pois é, Kelly, o que os deputados estão fazendo é procurando uma vacina para um problema futuro. Caso o Senado aprove essa PEC lá, eles já articularam com o presidente da Câmara para ele não colocar em votação. Mas no Senado a coisa está um pouquinho diferente. Ela foi retirada de pauta essa semana, né? Não entrou em votação, mas já está na pauta de votação da semana que vem. Está prevista na pauta ali da sessão de terça-feira. Caso ela entre em votação, o senador Assir Gurgax, de Rondônia, vai apresentar uma emenda para fazer com que a cobrança de ICMS nas exportações, né, de produtos primários não seja feita sobre os produtos do setor agropecuário, mas apenas sobre o setor mineral, sobre a produção de minérios do país. A gente teve acesso a essa emenda, foi preparada também pela equipe técnica aqui da FPA, e desde terça-feira já é o que os parlamentares vinham discutindo, né? Caso essa PEC entre em votação, vamos tentar mudar para que só o setor mineral seja tributado e não o setor agropecuário. Na justificativa, ali na explicação para apresentar essa emenda, o senador falou o seguinte: aumentar o tributo sobre o agro vai tirar a renda do produtor. E a agropecuária brasileira é um setor, né, sustentável e renovável, diferente do setor mineral, e esse sim deve ser taxado. Essa é a estratégia, pelo menos lá no Senado. Vamos ver se semana que vem isso entra em votação ou não. Kelly. Em mais um capítulo da guerra comercial, o presidente Donald Trump afirmou ontem que o acordo para o fim do impasse com os chineses pode acontecer aí mais cedo do que o esperado, pode terminar aí mais cedo do que o esperado. Além disso, Pequim disse que vem mantendo aí contato próximo com os Estados Unidos para discutir sobre a reunião de autoridades dos dois países prevista para o próximo mês em Washington. Para saber como é que o mercado agrícola vai reagir hoje a essas notícias, nós vamos conversar agora com o Cristiano Palavra, analista de mercado da RC Mercosul. Cristiano, a gente quer saber, o preço das commodities em Chicago tem reagido a essas novidades aí sobre a guerra comercial e como Donald Trump falando que pode acabar mais cedo do que o esperado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly, um prazer falar com vocês. Bom, o mercado segue totalmente de olho no desenrolar da guerra comercial, né, acompanhando todas essas informações vindas tanto dos chineses quanto dos americanos, porém o mercado está um tanto quanto saturado já com essa bipolaridade do Trump, né? Ele teve um discurso mais duro aí com os chineses na ONU na terça-feira, ontem já amenizou o tom, e isso vem sendo uma tônica dos discursos de Trump, né? Ele bate e assopra. Então o mercado, claro, fica totalmente de olho nessa movimentação, porém as reações vão vir à medida que medidas mais concretas sejam efetivadas. O mercado está mais de olho nesse momento com as compras chinesas que estão acontecendo ao longo dessas últimas 2 semanas. E a China tem aumentado aí a compra de soja dos Estados Unidos. Como é que isso atende aí a influenciar as vendas brasileiras do grão? De certa forma, toda essa soja que vem sendo adquirida lá nos Estados Unidos diminui a necessidade dos chineses de comprar mais soja aqui no Brasil. Eles estão buscando essas ofertas, principalmente para embarques a partir de novembro, pegando também esse momento de sazonalidade aqui no Brasil, onde a gente já tem estoques mais baixos, né? Já exportamos aí, nossos compromissos de exportação já passam de 60 milhões de toneladas, tem pouca soja sobrando aqui para cumprir essa nossa entre-safra, né? A partir de novembro até meados de janeiro. Então, os chineses estão aproveitando esse gesto de boa vontade para cobrir essas posições onde a oferta é mais escassa aqui no Brasil. Cristiano, os produtores aqui de soja do país estão na espera aí de chuvas para avançar com o plantio em diversas regiões. O mercado enxerga isso como um risco de um atraso nos trabalhos nessa safra ou ainda está cedo para dizer isso? Cada dia mais o mercado em Chicago vai observando o desenrolar da safra no Brasil e o desenrolar do clima aqui no Brasil. Para que a gente veja uma reação mais significativa, os atrasos vão ter que ser muito maiores do que estão projetados até agora. A gente deve ter um início de plantio mais lento, né? As chuvas estão demorando a se firmar. Aqui no estado de Goiás, onde nós estamos, começou a chover ontem, mais na região central, porém ainda são chuvas em volumes que não permitem o plantio avançar de forma substantiva. Temos um início mais atrasado, porém ainda o mercado só vai reagir
com atrasos mais significativos e também reações para o milho, pensando lá no plantio da safrinha, lá na frente, lá em janeiro, fevereiro. Falando em milho, os produtores americanos estão aí no início da colheita por lá e os dados semanais do USDA indicam aí um atraso dos trabalhos em relação ao mesmo período do ano passado. Esse fator está no radar do mercado também? Com certeza. Ao longo do mês de outubro, o foco vai ser muito grande no desenrolar do plantio aqui no Brasil e colheita lá nos Estados Unidos. Nossos clientes lá têm nos passado algumas informações de produtividades iniciais. Em geral, são produtividades com altos níveis de variabilidade, porém produtividades menores do que vinha sendo observado. Preocupa também essa grande incidência de chuva esperada para os próximos dias, que deve trazer um atraso até um pouco maior do que já vinha ocorrendo. Então, produtividades aí um pouco abaixo do ano passado e o atraso é, sem dúvida, uma preocupação. Uma preocupação um pouco menor agora é com o frio que está concentrado lá no extremo norte da região produtora. Cristiano, brigadão pela sua participação com a gente aqui no mercado. Uma ótima tarde. Ótima tarde. E olha só, de janeiro a agosto, as exportações brasileiras de soja para a China tiveram uma queda de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Para entender o quanto da reaproximação entre China e Estados Unidos impactou nas exportações do grão do Brasil, a gente conversa agora com o Daniel Amaral, que é economista-chefe da Biov. Daniel, as últimas vendas de soja americana para a China reduziu aí as compras chinesas da soja brasileira? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Bom, na verdade, os dados que estão sendo comentados são dados já fechados antes até dessa notícia, né? São dados finalizados até agosto. Os dados de setembro ainda não saíram, né? Então a gente está aguardando os dados finais de setembro, que saem logo no começo de outubro, para poder avaliar com mais propriedade. Agora, é importante frisar duas coisas. Primeiro, a safra brasileira foi um pouco menor esse ano, né? O estoque inicial também um pouco menor, então é natural que o Brasil exporte um pouco menos que o ano passado. Isso é natural, estava sendo previsto. A própria previsão da Biov já prevê para o ano uma exportação de 72 milhões de toneladas de soja em grão, versus mais de 83 milhões de toneladas do ano passado. Então, é uma redução que já era esperada, né? O segundo ponto é o seguinte, os Estados Unidos têm um estoque de soja de passagem ainda bastante alto, é um país que tem um produto competitivo, de qualidade, e naturalmente, tanto a soja como os demais produtos do setor agroindustrial vão entrar na mesa de negociações aí dos Estados Unidos com a China. Então, é normal também que os Estados Unidos volte a exportar volumes para a China, dado que eles são o segundo maior produtor mundial, né, logo atrás do Brasil. Então, são números, de uma certa forma, até que esperados. E qual que é a estimativa aí de exportação total de soja até o fim de 2019? Nossa estimativa até o final de 2019 é de 72 milhões de toneladas. O que é um número bastante forte, né? Considerando aí todo o histórico do Brasil, a segunda maior exportação brasileira. Então, continuamos aí com números muito significativos de exportação de soja para este ano também. Você acredita aí que a China deve continuar sendo o nosso maior comprador em 2020? Na parte da soja em grão, sem dúvida. A China, sem dúvida, continuará sendo o nosso maior cliente na soja em grão. Na parte do farelo de soja, aí as nossas vendas são um pouco mais diversificadas para países da União Europeia e para os países do Sudeste Asiático, né? Então, temos dois mercados bem distintos. Daniel, esse e outros temas estão sendo debatidos em um seminário em Londrina, no Paraná. Até quando vai esse evento? Bom, o seminário ele durou 2 dias, começou ontem após o almoço e terminou agora há pouco, né? Foi um seminário muito interessante, organizado pela Embrapa, que trouxe aí uma série de debates importantes. A pesquisa do Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, aponta que nos últimos 3 meses a desaprovação do governo Bolsonaro aumentou. Já a aprovação da gestão atual caiu. O levantamento também mostrou a opinião da população em relação a algumas áreas de atuação. Veja só. O índice de aprovação do governo Jair Bolsonaro em abril era de 35%. Caiu para 32% em junho e agora é de 31%.
Aqueles que avaliavam a gestão de Bolsonaro como regular era de 31% em abril, 32% em junho e se mantém em 32% em setembro. 27% dos brasileiros avaliavam o governo como ruim ou péssimo em abril. O índice subiu para 32% em junho e agora é de 34%. Aqueles que não sabiam ou não responderam em abril eram 7%. 3% em junho e se mantém agora em 3% em setembro. 51% aprovam as políticas de segurança pública do governo Bolsonaro. 45% desaprovam e 4% não sabem ou não responderam. No combate à inflação, 42% da população concordam com as políticas do governo. 51% desaprovam e 7% não sabem ou não responderam. Aqueles que aprovam as medidas em relação ao meio ambiente são 40%. Aqueles que desaprovam, 55%. E os que não sabem ou não responderam, 6%. 38% aprovam as decisões do governo no combate à fome e à pobreza. 57% desaprovam e 5% não sabem ou não responderam. No combate ao desemprego, 36% são favoráveis às políticas da equipe de Jair Bolsonaro. 59% são desfavoráveis e 4% não sabem ou não responderam. Em relação aos impostos, 32% concordam com as decisões do governo, 62% não concordam e 6% não sabem ou não responderam. Aqueles que aprovam a taxa de juros na gestão atual são 31%, aqueles que desaprovam, 61%, e aqueles que não sabem ou não responderam são 8%. A pesquisa foi feita de 19 a 22 de setembro de 2019 e consultou 2.000 pessoas em 126 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.